Uma boa noite, irmãos e irmãs de todo o Brasil que nos assistem, nesse momento em que queremos fazer uma pequena reflexão sobre o Salmo número 4. Chamamos especialmente bem-vindos nossos irmãos da congregação Cristo, Igreja Luterana Cristo de Uberlândia. E nesse momento de reflexão, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós nesse momento e também todos os dias de nossa vida. Nós queremos começar esse pequeno momento pedindo em oração que Deus derrame sobre nós o seu Espírito Santo e faça com que possamos nós crescer na fé, no conhecimento e no amor também de uns para com os outros. Bondoso Deus, nós te pedimos que tu nos abençoes através da tua palavra nesse momento de reflexão, seja presente na vida de todos os nossos irmãos, de todas as pessoas, em especial aquelas que nos assistem. Olha com carinho para as pessoas que nesse momento sofrem por causa do Covid, por causa dessa doença tão difícil. Nós queremos nesse momento especialmente lembrar nossos irmãos lá de Patrocínio, a Tatiane e o marido Alex, os dois filhinhos que estão com o vírus. Bondoso Deus, esteja com essa família, com teu cuidado, com teu carinho, para que possam assim se recuperar e que principalmente as crianças possam continuar assim assintomáticas e que os pais possam logo se recuperar e voltar para as suas atividades normais. Nós os colocamos, ó Deus, em tuas mãos, pedimos o teu auxílio, a tua presença, que os teus santos anjos acompanhem esses nossos irmãos nesse momento em que se preocupam, evidentemente, mas que também têm confiança na tua graça, no teu poder, na tua ajuda. Bondoso Deus, esse é o nosso pedido especial para o dia de hoje, pelos nossos irmãos, né, lá de Patrocínio, a Tatiane, Alex, marido, e os filhinhos, dois filhinhos pequenininhos, um bebê. Bondoso Deus, nós te agradecemos, enfim, por tua ajuda e auxílio sempre presente na nossa vida. Nós agradecemos pela fé, nós te agradecemos por tua misericórdia manifestada no teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, através do qual nós temos perdão, vida e salvação. Amém. Bem, nós queremos iniciar, portanto, lendo o Salmo 4 e depois vamos fazer algumas reflexões sobre esse Salmo. É o Salmo de Davi, onde Davi clama pelo seu Deus, o seu defensor, no momento de grande crise que ele estava vivendo como rei em Israel. Ó Deus, defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te clamar. Eu estava em dificuldade, mas tu me ajudaste. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Homens poderosos, até quando vocês vão me insultar? Até quando amarão o que não tem valor e andarão atrás de falsidades? Lembrem que o Senhor Deus trata com um cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu o chamo. Tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos nos seus quartos, examinem a sua própria consciência. Ofereçam sacrifícios como o Senhor exige e ponham a sua confiança nele. Há muitas pessoas que oram assim: dá-nos mais bênçãos, ó Senhor Deus, e olha para nós com bondade. Mas a fidelidade que pões no meu coração é muito maior do que a daqueles que têm comida com fartura. Quando me deito, durmo em paz, pois só tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Na verdade, o salmista aqui estava vivendo um momento de insegurança muito grande. Havia por detrás do seu governo, ele como rei, muitas pessoas que tentavam derrubá-lo do seu trono e para isso usavam de argumentos falsos e de mentiras contra o rei.
O rei era uma pessoa, de uma certa forma, humilde, um dedicado ao seu Deus e dedicado à justiça para com o povo, de formas que ele nada tinha, de fato, a temer diante de Deus. Na nossa vida, evidentemente que muitas vezes nos acontecem coisas sobre as quais nós não temos controle. Podemos fazer tudo certo. Podemos agir com retidão, com justiça, mas sempre existirão pessoas mal intencionadas que procuram eventualmente nos prejudicar. E quando ficamos sabendo, nós normalmente reagimos. E reagimos para nos defender. E segundo o ditado popular, a melhor defesa é o ataque. Atacamos também. E o mal feito contra nós é revidado por um mal talvez maior ainda, que nossa ira, que nossa revolta nos impulsa a fazer. Muitas pessoas, inclusive, têm uma certa neurose em relação a isso e se sentem, inclusive, perseguidos quando não são perseguidos. Portanto, a possibilidade das pessoas mentirem contra nós e nos prejudicarem, ela é verdadeira. Mas é uma possibilidade, não significa que isso, de fato, muitas vezes, esteja acontecendo. Mas nós podemos viver sempre com o coração apertado, sempre tensos, sempre desconfiados, sempre com medo, sempre na defesa e, portanto, muitas vezes em ataques desnecessários e até injustos. Claro que não era esse o caso de Davi. Davi, de fato, estava sendo prejudicado pelo próprio filho, que queria o seu lugar no trono. E o filho começou a espalhar um monte de inverdades contra o próprio pai e assim atrair para ele pessoas poderosas, prometendo, evidentemente, a essas pessoas poderosas cargos importantes no seu governo, caso ele derrubasse o pai do trono e assumisse. Davi fica sabendo. E é evidente que isso lhe traz muita preocupação. Mas o que é que ele vai fazer? O que ele vai fazer contra o próprio filho? Vai mandar prender o filho? Vai processar o seu filho? A coisa começa a se agigantar. E o salmista, completamente sem saber o que fazer, acaba fazendo o que de fato importa fazer nos momentos de grande dúvida e nos momentos em que nós nos sentimos injustiçados e com as mãos amarradas. Invocamos a Deus. Colocamos nas mãos dele. Se nossa causa é justa, não ficaremos sem defesa. E se a nossa causa é injusta, evidentemente Deus não vai nos defender. Davi tinha certeza que a sua causa era justa, ele havia governado bem. Ele cometeu, evidentemente, alguns erros, mas pagou caro por esses erros, se arrependeu deles e foi absolvido pelo próprio Deus e pelo povo também, e por aqueles que o auxiliavam no governo. E Davi, evidente, que
caracteriza o seu governo como um governo de justiça. Um governo preocupado com os frágeis e com os pobres, conforme alguns testemunhos da Escritura Sagrada. Era um rei justo, o que se espera de um rei, o que se espera de um governante, que ele seja justo, que ele não seja mentiroso, que ele não engane, que ele não decepcione, que ele faça a justiça, que ele estimule a justiça, que ele não tenha interesses pura e simplesmente nele, mas que ele está focado na defesa e no cuidado e no desenvolvimento do seu país, do seu povo, da sua nação. Davi, então, clama a Deus: ó Deus, defensor dos meus direitos, responde-me quando eu clamo. Eu estava em dificuldade, mas tu me ajudaste. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Eu lembro, até citei esses dias num texto que eu escrevi, que quando eu estava na gestão de uma grande empresa, um dos meus superiores me disse que eu deveria ter cuidado com alguns subordinados meus, que poderiam me dar uma rasteira. Afinal, esses subordinados, alguns deles estavam entrando muito em evidência, eram muito competentes, e se me dessem uma rasteira, poderiam eventualmente tirar o meu cargo e eu perdê-lo. E disse mais ainda, sabendo que eu era pastor, que até Judas havia sido traído. O próprio Jesus havia sido traído por Judas. Quanto mais os seres humanos hoje. E eu pensei imediatamente, se Jesus foi traído, quem sou eu? E continuei confiando nas pessoas. Confiando nos meus auxiliares. Confiando naquelas pessoas que diziam que eram talvez perigosas e que poderiam fazer alguma coisa e me prejudicar. E nunca me prejudicaram, nunca aconteceu absolutamente nada. Se eu ficasse preocupado, eu poderia perder a tranquilidade, poderia eventualmente cometer inclusive uma injustiça, né? Pela neurose assim, de se proteger, de se blindar e etc. E o salmista aqui, Davi, sabe disso na sua vida também. Ele pode cometer injustiças, nem sempre é tão fácil identificar pessoas e assim se adiantar para se proteger e não ser prejudicado. Acho que tem certas coisas, quando a gente não sabe, a gente coloca nas mãos de Deus. Nós não precisamos fazer tudo, nós não precisamos neuroticamente nos proteger, nos blindar de pessoas, desconfiar de todo mundo e viver uma vida atormentada e infeliz. Davi não quis viver uma vida atormentada e infeliz. Ele sabia que estavam manipulando contra ele, mas ele pede o socorro para Deus e reconhece que Deus o livrou. Homens poderosos estavam contra ele e ele diz: homens poderosos, até quando vocês vão me insultar? Até quando amarão o que não tem valor e andarão atrás de falsidades? E ele diz: lembrem do Senhor. Deus está vendo. Deus não só está vendo, Deus também pode intervir com justiça e proteger aqueles que nele confiam nos momentos em que são injustiçados, no momento em que são traídos, no momentos, enfim, de solidão, nos momentos em que coisas fora do controle nos ameaçam. E ele diz uma coisa interessante, e é com isso que eu gostaria de terminar essa reflexão, que é o último versículo do Salmo 4. Quando me deito, durmo em paz, pois só tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Portanto, não existe coisa mais infeliz na vida de alguém do que ficar desconfiando de todo mundo, de fulano, de cicrano, que quer me prejudicar. Eu preciso me adiantar.
eu preciso me proteger. E às vezes, nessa ânsia, eu diria inclusive neurose de se proteger e blindar, cometer inclusive injustiças contra pessoas que não tinham nenhuma intenção de prejudicar. Portanto, nós precisamos confiar nas pessoas. Nós não podemos pensar sempre pior das pessoas. Ou como Lutero diz, em todos os mandamentos que tratam da nossa relação com o nosso próximo, que devemos interpretar tudo da melhor maneira. Interpretar tudo da melhor maneira. Nunca dá pior. Nunca dá pior. E tem pessoas que pequenas coisas nos outros sempre são indicadores de coisas horríveis, aumentam o problema, aumentam o medo, a discórdia e vão passar a viver infelizes. Ora, a nossa vida está nas mãos de Deus. Nós precisamos fazer o que precisa ser feito. Nós precisamos viver com correção, com justiça, com amor e não ficar nos rodeando de defesas absurdas que muitas vezes provocam dor e sofrimentos injustos nos outros. Nós precisamos confiar. Porque, antes de mais nada, nós confiamos em Deus. Os nossos destinos, eles são traçados por Deus. É Deus que tem um plano para a nossa vida. Claro que nós precisamos planejar, nós precisamos fazer, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos trabalhar, nós precisamos muitas vezes, dependendo do que a gente faz, montar equipe, nós precisamos confiar nas pessoas. Tudo isso é de absoluta importância. Mas desconfiar de Deus e todo mundo, e por causa disso viver uma vida atribulada e uma necessidade constante de viver na defensiva para se defender, isso é péssimo. Isso rouba a nossa paz. E à noite nós não conseguiremos dormir. O salmista Davi, o rei Davi, ele tinha por trás dele muita coisa perigosa e ruim. E de fato tinha. E se manifestaram. E ele sofreu por causa disso. Perdeu durante um tempo o seu trono. Mas ele o retomou. E os fiéis, a ele o defenderam. E ele pôde continuar assim o seu governo. Por quê? Porque ele confiou em Deus. Ele colocou a sua vida em Deus. E ele, com fé, seguiu a sua vida com normalidade. E à noite, isso é muito importante, à noite, nós podermos descansar. Normalmente à noite parece assim, quando nós estamos sozinhos, no silêncio, na escuridão, no vazio, parece assim que os problemas eles se avolumam exageradamente e nos oprimem de uma forma exagerada também. E aí, meu caro, imediatamente nós perdemos o sono, não descansamos e outro dia levantamos tensos e essa coisa vai se acumulando. Muitas vezes precisamos então tomar remédios pesados para conseguirmos dormir, porque não temos tranquilidade no nosso coração. Por isso Deus, que na sua infinita graça nos perdoou de todos os nossos pecados, nos deu vida e salvação eterna por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse Deus, Ele quer também que nós tenhamos qualidade de vida, que nós vivamos com mais satisfação e tranquilidade, que nós tenhamos menos medo, que nós confiemos mais nas pessoas e não desconfiemos de Deus e todo mundo e percamos assim a tranquilidade e a paz. Coloquemos nossa vida, nossos planos, nosso futuro sempre nas mãos dele e ele terá cuidado de nós. Que assim seja. Amém.
E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e sempre. Amém. Bem, irmãos, uma boa noite. Até o nosso próximo estudo, quarta-feira que vem, e no domingo, às 9 horas, o nosso culto online. A todos, a mais rica bênção de Deus, e até o próximo momento.